O deserto de Zin reapareceu no horizonte como uma ferida antiga que nunca cicatriza. Israel voltou a Cádiz, e o acampamento se espalhou entre pedras queimadas de sol e caminhos de pó que pareciam sempre iguais. Mas o povo não era mais o mesmo. Os rostos traziam rugas de 40 anos. As crianças que haviam corrido entre tendas agora carregavam filhos no colo. E os velhos que haviam visto o mar se abrir caminhavam com passos lentos, como se cada lembrança pesasse mais do que a própria areia. Foi ali, em Cádiz, que Miriam caiu. Não foi uma queda dramática. Foi o esgotamento silencioso de uma vida que atravessara o Egito, o mar e o deserto. A irmã de Moisés, a mulher que vigiara o cesto no Nilo e que contara com tamborins, quando a água engoliu os carros de Faraó, fechou os olhos longe das canções de vitória. O acampamento parou. O vento soprou entre as tendas, e pela primeira vez em muito tempo o povo sentiu que uma testemunha do começo havia sido arrancada do caminho. Miriam foi sepultada ali e o solo duro recebeu seu corpo como se o próprio deserto exigisse mais um nome. Pouco depois, a sede veio como uma faca. As reservas acabaram. As fontes rarearam. O gado mugia inquieto. Crianças choravam com a boca seca. E a memória do deserto, sempre pronta a despertar o pior, reacendeu um antigo veneno, a murmuração. As vozes surgiram primeiro em grupos, depois em ondas, até se tornarem um clamor único, agressivo, impaciente. O povo se ajuntou contra Moisés e contra Arão como se a falta de água fosse um ataque pessoal, como se o céu tivesse sido arrancado por decisão humana. Quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante do Senhor, gritavam. As palavras eram duras e carregavam uma nostalgia doentia. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aqui menos nós e nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito e nos trouxestes a este lugar mau? Então vieram as comparações como sempre. O Egito, que fora casa de chicotes, era lembrado como jardim. Lá havia semeadura, figueiras, vinhas, romãs, e aqui não há nada, nem água. Moisés suportou o golpe de cada frase. Arão permaneceu ao lado dele com um rosto pesado como quem já havia visto essa cena 1000 vezes e sabia que ela sempre terminava com o mesmo destino. Um pedido desesperado diante de Deus e um milagre que não curava a raiz da revolta. Eles se retiraram, caminharam apressados até a entrada da tenda do encontro e caíram com o rosto em terra. Aquele gesto era antigo, mas nunca era automático. Era um homem se jogando no chão para que a santidade não consumisse o povo e, ao mesmo tempo, para que a rebelião não destruísse a própria liderança. A glória do Senhor apareceu. A presença de Deus não precisava de alarde, ela preenchia tudo. A ordem veio com precisão. Moisés deveria tomar a vara, deveria reunir a congregação, deveria falar à rocha diante deles, e a rocha daria sua água. O povo beberia, os animais beberiam. A provisão seria abundante porque a misericórdia de Deus era maior do que a insolência humana. Moisés tomou a vara de diante do Senhor como lhe fora ordenado. O símbolo de tantos sinais e de tantas intervenções estava em suas mãos. Ele caminhou de volta, reunindo o povo e trazendo-os para a frente da rocha. As pessoas se aglomeraram, olhos atentos, corpos tensos, como quem alterna entre fé e acusação na mesma respiração. A rocha estava ali, imóvel, comum como tantas no deserto. Mas aquela pedra carregaria agora um decreto do céu. Moisés parou, olhou para a multidão. E naquele instante, a história fez uma curva perigosa. A sede do povo era real. A rebelião era real. O peso de anos também era real. E, no entanto, Deus havia sido claro. Falar. Apenas falar. Mas Moisés, o homem que tantas vezes intercedera, sentiu sua paciência romper como uma corda esticada além do limite. Ouvi agora, rebeldes! Ele gritou. A palavra cortou o ar. Porventura tiraremos água desta rocha para vós. O tom não era de anúncio, era de confronto. Ele levantou o braço, e em vez de falar a rocha feriu-a, um golpe, depois outro. O som ecoou seco. O gesto foi rápido, forte, quase como se quisesse arrancar de pedra aquilo que o povo exigia. Então a água jorrou. Não foi um filete. Foi abundância. Correu em torrentes, espalhando-se pelo chão, formando caminhos de vida no meio do pó. O povo se lançou para beber. Os animais se aproximaram. A sede foi saciada. O milagre aconteceu diante de todos. Mas a vitória do momento escondia uma ruptura. O nome do Senhor não fora santificado como deveria. A voz de Deus veio com gravidade. Não era o silêncio paciente de quem apenas corrige. Era a sentença de quem protege a própria santidade diante da nação. Porque não cresces em mim para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. A frase caiu como pedra sobre o coração de Moisés e Arão. O Deus que provê também julga. O Deus que sustenta também exige reverência. Aquele lugar recebeu um nome Meribá, contenda, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor. Ali, a rebelião do povo encontrou a falha dos líderes. Ali,
Deus mostrou que sua glória não pode ser usada como resposta impulsiva a uma multidão. A água saiu, mas o preço foi alto. A promessa permaneceu, mas o caminho de Moisés e Arão foi marcado para sempre. O murmúrio não cessou imediatamente. Mesmo com água escorrendo, alguns ainda olhavam para Moisés como quem mede a vitória pelo tom de voz, não pela graça recebida. Outros perceberam que algo havia mudado no rosto do líder. Moisés não celebrava. Ele fitava a rocha como se tivesse ouvido um estalo invisível, o som de uma fronteira espiritual sendo cruzada. Arão, ao lado, manteve-se imóvel. Seus olhos iam do povo ao céu, como quem buscasse uma explicação que não viesse em palavras. Ele conhecia a diferença entre um milagre e um milagre acompanhado de temor. Aquela água tinha sabor de misericórdia, mas o ar carregava o peso de uma santidade ofendida. A congregação, ainda agitada, lembrava uma onda que não sabe para onde recuar. Havia quem bebesse com as mãos tremendo. Havia quem se ajoelhasse no barro recém-formado. Havia quem empurrasse para chegar primeiro. Crianças riam ao ver o fluxo, e esse riso, por um instante, soou como um eco distante das primeiras noites no deserto. Moisés apertou a vara com força. A madeira que já havia tocado o Nilo, que já havia sido erguida diante do mar, parecia agora mais pesada. Ele se lembrava do dia em que Deus lhe dissera que bastava obedecer. Sempre bastava obedecer. Mas ali, diante daquela massa de rostos, ele sentiu o peso da liderança como nunca. E ainda assim, nada disso autorizava um instante de quebra. Quando a palavra do Senhor soou, não foi apenas correção, foi revelação. Deus deixou claro que sua glória não pode ser tratada como ferramenta de controle. Santificar o nome do Senhor diante do povo significava demonstrar que a autoridade vinha de Deus, não do temperamento do líder. E naquele momento isso foi ferido. Meribá se tornou o marco, um nome que não se apagaria. Contenda, atrito, ruptura. A água correu, mas também correu uma sentença inevitável. E enquanto o acampamento voltava a respirar, uma sombra se assentava sobre Moisés e Arão. A terra prometida, que antes parecia apenas adiante, agora estava também fora do alcance deles. O caminho seguiu, mas algo havia se partido por dentro da marcha. A água de Meribá ainda estava fresca nas peles e nos odres, porém o decreto que a acompanhara pesava mais do que a sede. O povo podia não entender toda a profundidade do que ocorrera, mas sentia. A travessia tinha chegado a um tempo de encerramentos. O deserto, que por anos fora apenas espera, começava a se tornar despedida. Foi então que Israel encontrou resistência no caminho. Edom, descendente de Esaú, ocupava rotas estratégicas. Moisés enviou mensageiros pedindo passagem pacífica. Recordou a história. Falou de sofrimento do libertacaio, de cuidado de Deus. Prometeu não tocar nos campos, não beber das águas sem pagar. Mas Edom respondeu com dureza e ameaça. Tropas se posicionaram, e Israel teve de contornar mais uma volta. Mais pó, mais distância, como se o deserto insistisse em alongar o percurso antes do fim. Nesse cenário, a palavra do Senhor veio novamente a Moisés. E desta vez era uma palavra sobre morte. Arão não entraria na terra. O sumo sacerdote, aquele que carregara o peitoral diante do Senhor, que suportara o peso das falhas do povo, chegara ao limite do seu caminho. A razão era declarada sem suavizar. Por causa da rebelião em Meribá, a santidade violada exigia consequência. Não havia exceção, nem para os escolhidos, quando o nome do Senhor precisava ser santificado diante de Israel. A ordem foi específica. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faze-o subir ao Monte Hor, à vista de toda a congregação. O povo deveria ver. O deserto não seria palco de um fim escondido. Seria um fim público, um sinal vivo de transição. Moisés chamou Arão, Shamu, Eliezer. A congregação observou os três se aproximando, e um silêncio pesado se espalhou como sombra sobre as tendas. Havia quem não compreendesse, mas ninguém ousava interromper. O monte Horegu se secou e a subida era difícil, e cada passo parecia uma contagem de tempo. Arão caminhava sem pressa. Sua idade não o fazia vacilar, fazia-o aceitar. Eleazar seguia atrás com o olhar firme e inquieto. Moisés ia à frente carregando uma decisão que ele não podia evitar. O vento batia nos mantos. A poeira grudava na pele, e a congregação lá embaixo via três figuras subindo como se estivessem saindo do mundo. No alto, longe dos olhos próximos do acampamento, Moisés parou. Ali, onde o céu parecia mais perto e o silêncio parecia maior, ele recebeu a tarefa final: retirar as vestes sacerdotais de Arão, o manto, o éfode, os símbolos visíveis do serviço santo. Moisés desatou cada peça com mãos cuidadosas, como quem entende que não está apenas removendo o tecido, mas encerrando um tempo inteiro. Arão permaneceu quieto, não discutiu, não tentou negociar. A história do deserto tinha lhe ensinado que a presença de Deus não pode ser empurrada para o lado quando a ordem já foi dada.
Moisés então colocou as vestes sobre Eleazar. O filho recebeu o peso do sacerdócio diante do Senhor. Não era uma coroação alegre, era uma transferência solene. O sacerdócio continuaria, mas a geração mudava. O povo continuaria, mas os nomes do começo desapareciam um a um. E ali, no monte, a santidade de Deus separava novamente, não por ódio, mas por ordem. Arão morreu ali. Não há descrição de batalha, não há ruído de multidão. Apenas a certeza de que o primeiro sumo sacerdote fechou os olhos no deserto, como Miriam fizera, como tantos outros fizeram, e o deserto que engolira anos, engoliu também aquele corpo. Moisés e Eleazar desceram. 2. Quando o povo viu que Arão não retornava, o entendimento veio como um golpe lento. O acampamento inteiro entrou em luto. Choraram por 30 dias. Choraram não só por um homem, mas por tudo o que ele representava. A primeira vez que Arão levantara as mãos para abençoar o povo, o dia em que ele entrara no santo lugar com o sangue por expiação, o tempo em que ele intercedera quando a praga avançou pelo acampamento e a fumaça do incenso ficou entre os vivos e os mortos. Agora, a tenda do sacerdote estava vazia. As mulheres sentaram pé à entrada das tendas com os rostos cobertos. Os homens ficaram em grupos, calados, como se as palavras fossem pequenas demais. As crianças, sem entender o peso histórico, apenas sentiam o clima de perda. Durante 30 dias, o som predominante foi o choro contido. O lamento baixo, o silêncio pesado entre uma tarefa e outra. O deserto não oferecia consolo. Ele apenas continuava. Eleazar assumiu diante de todos. As vestes sacerdotais sobre seu corpo eram novas para ele, mas antigas para o povo. Quando Eleazar caminhava, muitos viam o brilho do peitoral e lembravam-se de Arão. Mas também percebiam, aquilo era continuidade, não repetição. Um novo homem carregaria a responsabilidade. E isso significava que o tempo estava avançando, que a promessa pertencia aos que ainda tinham fôlego para obedecer. Moisés, por sua vez, carregava um duplo peso. Ele havia perdido a irmã, agora perdera o irmão, e entre as duas perdas, receber uma sentença que o afastava do final da jornada. Ainda assim, não parou. Não se retirou. Continuou guiando, reunindo, instruindo, organizando. A liderança, para ele, não era um trono, era uma caminhada até o último passo permitido. O deserto podia lhe negar a entrada na terra, mas não lhe tiraria a obrigação de conduzir o povo até a fronteira. E o povo, que tantas vezes se levantara para acusar, agora era forçado a olhar para a própria história e enxergar as consequências. A falta de água em Meribá já não era só uma crise momentânea. Tornara-se um divisor de águas espiritual. A morte de Arão não era apenas a morte de um velho. Era o sinal de que Deus encerrava um ciclo e preparava outro. A geração do Egito estava se apagando, um por um, até que restariam apenas os que nasceram no deserto, menos aqueles que não haviam visto os tijolos de Faraó, mas haviam conhecido o preço de caminhar sem fé. A rebelião final no deserto, portanto, não foi um único grito do povo. Foi uma sequência de eventos que revelou o coração endurecido e, ao mesmo tempo, a santidade que não se negocia. Em Cádiz, a vida de Miriam se apagou. Em Meribá, a água correu junto com o juízo. No Monte Hor, o sacerdócio mudou de mãos, e Arão foi recolhido. 3 golpes na história, 3 marcas na memória, 3 sinais de que a promessa estava próxima menos, mas seria alcançada apenas por um povo que aprendesse a temer o Senhor. Quando o luto terminou, o acampamento voltou a se mover. As tendas foram desmontadas, as estacas foram arrancadas do chão, os animais foram reunidos. O sol continuava o mesmo, o vento continuava o mesmo, mas as pessoas não eram mais as mesmas. Algo se tornara definitivo. O deserto estava fechando suas portas, e a próxima etapa exigiria coragem e obediência para continuar. Israel seguiu adiante, levando consigo a água de Deus, o peso da santidade, e a certeza de que, no caminho da promessa, até os maiores nomes podem cair menos, mas a palavra do Senhor permanece.